aqui. Pronto, agora está gravando. Show de bola. Vamos iniciar aqui, então. O nosso tema, né, primeiro vai ser sobre herança e administração, beleza? Vamos lá. No artigo 1791, diz que a herança ela é um todo indivisível. Eu vou até desenhar aqui para ficar melhor. Eu vou copiar o desenho que a professora deu na aula, né? Vamos lá. Aqui é o patrimônio do Epaminondas e ele deixou três imóveis, né? O imóvel A, o imóvel B e o imóvel C. E aí, Epaminondas, ele tem três filhos, né? Os três filhos esse aqui é um D, filho E e o filho F. O que a gente, né, o costume, né, é que a gente entenda que cada imóvel, por exemplo, o imóvel A é do D, o imóvel B é do E. Não, mas não é assim que funciona. A herança, que é esse patrimônio aqui, ele é um todo indivisível, né? Ele é um todo indivisível, ou seja, cada herdeiro, ele é dono de tudo, né? O D, ele é dono do A, do B e do C. O filho E, ele é dono do A, do B e do C. E o F é dono do A, do B e do C. Não é cada um para cada, né? Isso só vai decidir, só vai haver a divisão para o A ser para o D, para o B ser para o E, quando houver o inventário, tá? Apenas quando ocorrer o inventário. Mas antes do inventário, né? Antes do inventário, que é a sucessão, né? A herança será um todo indivisível, onde cada herdeiro é dono de tudo, tá? A natureza jurídica da herança, tá? É um imóvel. Mesmo que haja imóveis, por exemplo, eu tenho um Porsche Cayenne, é um patrimônio. Enquanto não houver feito o inventário, a natureza jurídica, tá, desse espólio, mesmo que seja um móvel, será imóvel, tá? Antes aí da partilha, antes do inventário, é tudo imóvel, tá? E antes do inventário, cada herdeiro ele é dono de tudo. Show? Parágrafo único do 1791, fala exatamente o que eu acabei de explicar. Até o momento da partilha, o conjunto de bens ele é indivisível, tá? Não é um para cada, e cada herdeiro é dono de cada bem. Beleza? Ele só vai ser dono do bem específico quando houver a partilha. Até lá, cada herdeiro é dono de tudo. Sucessão. Sucessão é o quê, gente? A gente aprendeu na monitoria passada que a sucessão, ela significa morte, né? Então, sucessão é igual a morte. Quando que o patrimônio é transferido para os herdeiros? Bom, o patrimônio é transferido para os herdeiros não pelo inventário, mas pela sucessão, tá? Quando o Epaminondas morre, é aí que o patrimônio é transferido automaticamente para os herdeiros. Automaticamente. Não precisa de inventário. Tá? Eu tô me referindo à transmissão do patrimônio, não à partilha. A partilha e transmissão são coisas diferentes, tá? E também não se espera uma ação judicial para que os herdeiros se tornem donos do patrimônio do pai, né, nesse exemplo. Não, é automático, não precisa de ação judicial. Não se espera, tá? Não se espera. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no privado ou levantem a mão, beleza? Que aí a gente termina essa monitoria redondinho. Vai ser bem rapidinho essa monitoria aqui. Artigo 1793, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei no começo da monitoria? O imóvel. Não, calma aí. Até o ato da partilha, ou seja, até o momento do inventário, o patrimônio é imóvel, mesmo se os bens forem móveis. Beleza? Até o momento da partilha, até o inventário.
Os herdeiros, eles podem, né, no caso, por exemplo, tem o filho A, o filho B e o filho C. O filho A, ele pode ceder a sua cota à parte, tá? Ele pode ceder a sua cota à parte. Só que assim, o filho A, ele pode ceder a sua parte para o B ou para terceiro, mas ele não vai ceder o patrimônio do Epaminondas. Ele vai ceder a participação da herança. Não vai ceder patrimônio, mas sim, ele vai vender, no caso, a sua participação para outra pessoa, para que a pessoa possa entrar na herança e ele vai sair, no caso. Aí eu coloquei aqui, ó, é a transmissão da participação da herança, não é o patrimônio. Não se transmite o patrimônio, tá? Você irá transmitir a sua parte da herança, tá? Isso aqui claro, eu estou me referindo antes do inventário, né? Onde cada herdeiro é dono de tudo. O artigo 1794, ele diz que se, por exemplo, eu tenho a minha parte, né? A minha cota parte, eu sou o herdeiro. Para que eu possa transmitir essa minha parte para outra pessoa, eu tenho que primeiro oferecer para os herdeiros. Ou seja, A, B e C. Eu sou o A. Eu tenho que oferecer primeiro para o A, para o B e para o C, entendeu? E se eles recusarem, aí sim eu posso oferecer a minha participação da herança para terceiros, tá? E se eu oferecer para terceiro antes de oferecer para os herdeiros? Aí vai ser ineficaz esse negócio jurídico aí, tá? A gente vai chegar lá, mas já estou adiantando aí a matéria. A cessão significa doação ou venda, tá? Quando vocês ouvirem essa expressão, cessão significa doação ou venda. E a cessão, tá? Ela ocorre via escritura pública, tá? Ou seja, o que é cessão? É eu ceder, tá? É eu ceder a minha cota parte para o B ou para o C, tá? Para mim ceder a minha cota parte da herança para outra pessoa, eu tenho que fazer via escritura pública, tá bom? É isso que eu quis dizer nesse slide aqui, tá? Somente por escritura pública, não é papel de pão, tá? Como a gente vê alguns títulos no Sanches, né? Título extrajudicial aí, tá? Que tem toda uma solenidade. Parágrafos do 1793. É, aqui, ó, eu adiantei, né? Se você desobedece à ordem de oferecer a cessão, o negócio jurídico é ineficaz. Ou seja, se eu cedo a minha cota-parte para terceiros, ao invés de seguir a ordem de ceder para herdeiros e depois para terceiros, se eu cedo para terceiros antes, o negócio jurídico é ineficaz, tá? Aí eu vou desobedecer aí o artigo 1794, que ele expressa aí qual que é a ordem que tem que ser seguida, tá bom? Artigo 1792, princípio intravires hereditares, ou ultravires hereditários, né? Aqui é um brother, né, preso a dívidas, né, que eu coloquei a fotinha. Ou seja, herdeiro não herda dívidas, tá? O herdeiro, ele só vai, esse princípio está querendo dizer é que o herdeiro só vai herdar até o limite da herança, tá? Ultrapassou o limite, ele não herda mais. Quer dizer, calma. Ultrapassou o limite, ele não vai herdar a dívida, né? Só vai pagar a dívida até o limite da herança. É isso. Isso que quer dizer o princípio ultra vires hereditários, tá? Herdeiro não herda a dívida. Fechou? Ah, mas e se o patrimônio do pai, né, do ascendente aí que morreu e deixou os filhos, for de R$ 200.000 e a dívida for de 1 milhão? No caso aí, vai vai penhorar todo o patrimônio do pai até dar R$ 200.000, pagar, né, 2/10 aí da dívida, e os 800.000 que sobrar, ninguém vai pagar, porque herdeiro não vai herdar essa dívida aí de R$ 800.000, tá? Se o pai tem dívida de 1 milhão e ele só tem R$ 200.000 de herança, vai pagar os R$ 200.000, tá? E os outros R$ 800.000 não será pago, porque os herdeiros, eles não herdam as dívidas do pai, certo?
Abertura de inventário. Prazo. Segundo o artigo 611 do CPC, tá? O prazo é 60 dias para que você abra o inventário. Beleza? 60 dias. Mas você pode abrir o inventário depois. Você pode abrir quando você quiser. Mas, passados os 60 dias, aí você vai pagar juros e multa. Então, se você não quiser pagar aí essas taxas, é só você fazer dentro do prazo, tá? Não, obrigatoriedade. Não é obrigatório abrir inventário. Não é obrigatório abrir inventário. Não é obrigatório abrir inventário. O inventário, como a gente falou antes, ele não gera transmissão, tá? Então, se o meu pai morre e deixa dois herdeiros, os bens do meu pai vão vir automaticamente para mim e para o meu irmão, sem que a gente faça um inventário, entendeu? Porque quem faz a transmissão é a sucessão. A sucessão é igual à morte. Então, a morte que gera a transmissão. O inventário não é obrigatório, né? Tanto que até dá para você usar os bens, por exemplo, meu pai deixou 3 carros, 2 motos, e deixou eu e meu irmão como herdeiros. Nós podemos usar essas motos. Essas motos serão nossas, né? Os cinco móveis, os 5 automóveis serão nossos, tá? Sem que haja inventário, porque o inventário não gera transmissão. O inventário, ele só faz a partilha. Inventário não transmite só partilha, usa-se os bens sem fazer inventário. Já falamos desses tópicos aqui. Artigo 1787. Questões processuais, lei vigente. Ou seja, se o assunto, por exemplo, vamos lá, eu tenho o meu pai e aí ele morreu em 1990. O Código Civil é de 2002, né? E meu pai morreu em 1990 e 33 anos depois, 2023, a gente resolve fazer o inventário, beleza? É, Se o assunto for questões processuais, ou seja, questão de prazo, essas coisas assim, aí não vai ser a lei vigente da época, ou seja, em 1990, a lei vigente era o Código de 1916, tá? Mas se for questões processuais, como eu coloquei aqui, não usa-se a lei da época, usa-se a lei atual. Se for questões processuais, como eu expliquei, questão de prazo, por exemplo. Mas se for questão sucessória, ou seja, que não for questão processual, se for questão da morte em si, tá? Por exemplo, quem, quem vai herdar, quando vai herdar, quanto que vai herdar. Se esse for o assunto, daí não vai usar a lei atual, 2023, 2015. Vai usar a lei da data da sucessão. Ou seja, se meu pai morreu em 1990, vai usar a lei do Código Civil de 1916. Né? Se eu quero saber quem pode herdar, quando pode herdar, quanto que pode herdar, tá? Questões sucessórias, lei vigente. Não. Questões sucessórias, lei da data da sucessão. Questões processuais, lei vigente. Tá? Tudo tranquilo aí, pessoal? Paz de Cristo aí com todos? Posso prosseguir? Beleza. Show de bola. Sossegado. Beleza. É, vamos lá. Capacidade para suceder, tá? Nós temos a capacidade civil. A capacidade civil uma galera erra, né? Eu pergunto, qual que é a idade da capacidade civil? A galera responde. Vamos ver. Aí a galera responde 16, né? Sei o quê. Não, capacidade civil é 18 anos. Capacidade matrimonial é 16 anos. Agora, capacidade para suceder não é 18 e nem 16, mas qualquer idade. Beleza? Qualquer idade pode ser herdeiro, tá? A gente vai chegar no nascituro, que não respirou, a gente vai chegar lá, tá? Eu só estou introduzindo aqui capacidade para suceder.
tá? Qualquer uma pessoa, qualquer a idade, né, no caso, qualquer idade pode, beleza? Requisitos para herdeiros legítimos, tá? Para um ser humano ser um herdeiro legítimo, ele tem que ter vocação hereditária, né? Não é qualquer uma pessoa, não é qualquer um. É apenas quem tem a vocação hereditária. Ou seja, o artigo 1829 fala qual que é a ordem, né? Quais são, né? Descendentes, ascendentes, cônjuge e colateral, beleza? Esses são os herdeiros legítimos. Isso aí, Gilberto, a gente vai chegar lá, mas é nesse caminho mesmo aí, meu brother. Tá certo? Então, vamos lá. Voca... os requisitos para que você seja um herdeiro, no caso, herdeiro legítimo, a ordem é filho, pai, cônjuge e irmão. Aqui, ó, chegamos na parte. Quais são os requisitos, né? A pessoa tem que existir, né? No caso da vocação hereditária para herdeiro legítimo, tá? Não tô falando de herdeiro testamentário ainda, mas herdeiro legítimo. Ou seja, a pessoa tem que existir, tá? A pessoa que não existe não herda. Tá? É muito importante a gente enfatizar esse ponto, tá? A pessoa ela tem que existir, tá? Vamos lá. Eu sou Epaminondas. Não, eu sou Vinícius. Aí eu tenho uma fazenda, né? Tenho uma fazendinha e tal. Aí eu passei, né? Se eu morro, se eu morro não, né? Se eu, se eu morro, certo? Eu morri. E aí, claro, né, que a fazenda, como a gente viu aqui, né, tem essa ordem, né, descendentes, cônjuge, colateral. Se o filho, ele tá na barriga, né, aí ele nasce, respira e morre, tá? O bem, ele vai para a mãe, né? Se eu sou o Vinícius, e aí eu tô casado, aí minha esposa tá grávida, aí eu tenho uma fazenda, eu morro, e meu filho nasce, respira e morre, essa fazenda que iria para o meu filho agora vai para a mãe do meu filho. Mas, se, eu usando esse mesmo exemplo, e o meu filho não respirou, o bem vai voltar para o pai. Seria eu, no caso. E aí, se eu estou morto, vai para o Estado, né? Eu dei um exemplo meio ruim, por conta que eu falei de que é casado, né? Mas nesse caso, se, por exemplo, se eu for casado, claro que vai para o nome da minha esposa, né? Mas se eu sou divorciado e não tenho ninguém na minha vida, só meu filho, se eu, vou voltar ao exemplo. Eu dei um exemplo muito ruim. Eu não sou casado, tá? Não sou casado, sou divorciado, só tenho eu na vida existindo. Daí, se esse meu filho aí, ele nasce, respira e morre, a fazenda minha vai para o meu filho. Só que como ele morreu, então vai para a mãe do meu filho. Mas, se o meu filho ele não respira, não respirou, né? Ele nasceu, mas não respirou, nasceu morto, o bem vai voltar para mim. E automaticamente vai voltar para o Estado, tá? Porque essa é, é exatamente isso. Por isso que eu falei que a pessoa tem que existir, tá? Porque nascituro não é gente, né? Então, nascituro não herda, só se ele respira, tá certo? Agora a gente vai falar da sucessão testamentária. Só um minutinho, pessoal. 15 segundinhos, que eu já volto. Peraí.
Agora a gente vai falar da sucessão, tá? Das pessoas que podem herdar através do testamento, que está lá no artigo 1799. No artigo 1799, falam das pessoas que podem herdar, tá? Via testamento. Via testamento. Primeiro, inciso primeiro é a prole eventual. O que é a prole eventual? Vamos lá, só um minuto, Gilberto. Mas se você morreu, o bem não seria parte da sua esposa e parte dos seus pais? Então, aí nesse caso, ô Gilberto, no exemplo que eu dei, eu era sozinho na vida, entendeu? Tipo, a minha esposa eu era divorciado, né? Eu era sozinho, meus pais morreram, e aí volta para mim, no caso, e como eu tô morto, vai pro Estado, entendeu? Mas se eu tivesse o filho, ele respirasse com vida e morresse depois, a fazenda ia pro meu filho, ele morreu, vai para a mãe do meu filho, entendeu? Mas nesse exemplo que eu dei, eu era sozinho na vida, não tinha pai, nem esposa, nem filho, tá certo? Mas é isso mesmo, ô Gilberto, se eu, se eu tivesse lá, se eu tivesse pais, claro, ia para ele, sim. Vamos lá, prole eventual. Pode deixar, pode deixar. Prole eventual. O que significa essa expressão, né? No inciso primeiro do 1799. A prole eventual é aquela, né, aquela pessoa que vai herdar, né, o bem, mas essa pessoa ainda não existe. Como assim? Por exemplo, eu tenho um amigo muito, eu tenho um cara que é muito meu amigo, né, que é o José Albertino. Só que eu não quero deixar minha herança para o José Albertino. Eu quero deixar minha herança para o filho do José Albertino, que não existe ainda, né? Tipo, o José Albertino, ele não tem filho ainda, mas eu quero deixar a minha herança para o filho dele. Ou seja, o filho, a prole eventual do Albertino, que não existe, mas poderá existir. Então eu faço um testamento, direcionando a minha herança para o filho eventual que o Albertino possa vir a ter. Todavia, esse filho eventual do Albertino tem que aparecer dentro de 2 anos, tá? Tem que aparecer dentro desses de 2 anos aí da data da sucessão, tá? Filho, ou pode ser filho natural, tá? Ou pode ser filho adotado. O Albertino pode adotar, o Albertino pode, no período, no intervalo desses 2 anos, adotar, adotar um filho aí, e esse filho que ele adotou vai ser herdeiro, vai ser meu herdeiro. Ou pode ser filho natural também, tá? Pessoa jurídica também pode herdar, tá? Eu posso colocar no meu testamento para que ela possa herdar a minha herança, tá? Pessoa jurídica. Tranquilo, pessoal? Vou seguindo aqui. Último slide do. Nossa, foi muito rápido. Meu senhor. Último slide da aula. Vamos falar sobre comoriência. Ou seja, a comoriência é aquele instituto onde você não sabe quem morreu primeiro, então você não vai saber quem herdou o quê. Como no caso que eu coloquei aqui o exemplo do avião, entendeu? Por exemplo, se está a família toda viajando de avião e o avião cai, não se sabe para quem, não sabe quem morreu primeiro, entendeu? Então, nesse caso da comoriência, ninguém herda nada, volta tudo para o Estado, né? Se acontece comoriência, ou seja, se não sabe quem herdou, qual que foi a ordem, se não sabe de nada, se acontece a comoriência, não existem direitos sucessórios. Por isso que a professora Ivelisse falou na aula que muitas vezes a família ela manda as crianças com a babá no avião, numa viagem para Disney, né? Depois do segundo avião vai a esposa com a amiga e no terceiro avião vai o marido, entendeu? Porque se cair o avião, todo mundo sabe quem vai herdar o quê. Porque se ninguém sabe quem vai herdar o quê, acontece a comoriência e com a comoriência não existem direitos sucessórios. O Estado vai pegar tudo, tá? Vai para o Estado. Bom, pessoal, essa foi a monitoria.